Ok. Primeiramente, um bom dia a você que está conectado conosco pelo Zoom ou pelo Facebook. Que você possa sentir, aonde quer que você esteja, o toque de Jesus, o toque da graça. E para você que está assistindo, que ficou gravado, o meu bom dia também. Que a presença de Deus se faça real na sua vida. Esse é o Amanhecer com Deus, um projeto que tem o objetivo de levar as pessoas a terem, nos primeiros momentos do dia, um encontro real com o Criador, o nosso Pai eterno. Eu convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, verso 38 em diante. Mateus 5, verso 38 em diante. Esse é um texto bastante conhecido, que muitas vezes gera dúvidas, polêmicas, às vezes as pessoas não entendem ele muito bem. E o meu objetivo não é fazer uma dissertação sobre o que está escrito aqui, mas e sim apresentar a verdade prática por trás desse texto. É uma verdade que fará toda a diferença na sua vida se você perceber a profundidade das palavras de Jesus. Olha o que Jesus diz. Ouvistes o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. E ao que quer demandar contigo e tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pede, não voltes as costas ao que deseja que lhe emprestes. São belas palavras de Jesus, nós já ouvimos, já lemos ela diversas vezes. E na teoria é muito fácil falar que é bonito, que é uma verdade muito importante, mas existem momentos da nossa vida que colocar isso em prática se torna uma tarefa muito difícil. Porque nós vivemos num mundo injusto. E nós sabemos que essa aparente prosperidade dos ímpios é passageira, que aquele que está em Cristo é mais do que vencedor. Mas em determinados momentos, parece tão difícil colocar isso em prática. Se alguém vem me assaltar e leva apenas o celular, eu também tenho que lembrar o bandido da carteira? Se alguém vem até mim com um espírito preguiçoso e aproveitador e pede algo emprestado, eu tenho que emprestar mesmo assim, sabendo que a pessoa não vai devolver, que ela está ali só por um interesse? Devemos entender, em primeiro lugar, que Jesus não está generalizando todas as situações com esse tipo de conduta. O que é igual em todos os contextos, em todos os momentos da nossa vida, é o espírito que motiva a ação. E o que Jesus está dizendo aqui é que nós não devemos buscar vingança, nós não devemos fazer justiça com as próprias mãos. Porque nós somos falhos, pecadores. Se a gente tentar resolver a situação do nosso próprio jeito, a gente só vai estar piorando as coisas, a gente vai estar se colocando no mesmo nível da pessoa que está sendo usada pelo inimigo. Por isso, Deus nos convida diversas vezes na sua palavra a não tentar resolver as coisas do nosso próprio jeito. É fácil entregar tudo nas mãos de Deus, mas é isso que Ele pede para cada um de nós. Porque Deus sabe o que é melhor para a minha vida, o que é melhor para a sua vida. Nem sempre vai ser fácil permanecer em silêncio, nem sempre será fácil deixar tudo nas mãos de Deus. Mas Ele promete estar ao nosso lado, Ele promete nos dar auxílio para termos discernimento do que fazer em cada situação. E a própria Bíblia apresenta exemplos de pessoas que buscaram aquilo que estava a seu alcance para fazer a justiça. Veja, por exemplo, o apóstolo Paulo, quando ele visitou Jerusalém na festa de Pentecostes, e os judeus tentaram matá-lo. Ele foi preso pelos romanos, e seguindo o costume formal da prisão que os romanos faziam com os judeus, levaram Paulo para ser açoitado. Entretanto, ele era cidadão romano, e ele não podia passar por esse tipo de tratamento. Paulo ele não permaneceu em silêncio. Ele falou para os soldados romanos que era uma pessoa com cidadania romana, e como tal, ele exigia um tratamento
adequado para esse tipo de pessoa. Ele usufruiu do seu direito civil, do seu direito humano perante a lei. E ele não errou com isso. Da mesma forma, existirão situações na nossa vida em que a gente vai ter que ir atrás dos nossos direitos, confiando que Deus está na direção de tudo. Entretanto, se essa justiça falhar, a gente tem que entregar tudo nas mãos de Deus. É nesse momento que entra o contexto dessa palavra que nós lemos, que Jesus falou. Nem sempre a lei vai ser precisa, nem sempre os tribunais serão corretos em seus vereditos. As pessoas podem passar a perna em você, elas podem te jogar lá para baixo, se aproveitar de você e ainda aparentemente dar a volta por cima, dizer que venceu. Mas você, como cristão, como filho, como filha de Deus, você não pode perder o seu sono, a sua autoestima, a sua vontade de viver o evangelho por causa disso. Não é fácil lidar com as mentiras, com as fofocas, com os projetos das pessoas contra nós, mas Deus, ele promete ser o nosso amparo, o nosso refúgio e fortaleza em todos os momentos, inclusive nesses. O que eu quero dizer para você é: permita que Deus assuma o controle da situação. Não se preocupe se as pessoas estão planejando algo em oculto para te prejudicar. Você pode não estar ouvindo, você pode não estar presente nessa reunião cheia de planos de Satanás. Mas Deus, ele está presente em todos os lugares. E você não deve se preocupar com a opinião das pessoas, porque a única opinião que importa é a opinião do Senhor. E a Bíblia fala inúmeras vezes que os planos que Deus tem para a nossa vida são os melhores, planos de paz e não de mal. Muito mais do que nós podemos pedir ou imaginar. Então, se alguém puxou o nosso tapete aqui, se alguém sufocou o nosso sonho ali, no tempo certo Deus vai restaurar tudo. Ele vai fazer justiça a você. Ele vai te erguer novamente. O segredo é deixar que Ele assuma o controle de tudo. Porque, como eu falei, se nós tentarmos resolver tudo do nosso próprio jeito, a gente vai estar dando mais uma munição ao inimigo. E quanto mais argumentos a gente dá para Satanás, mais devagar será o crescimento das coisas que Deus plantou no nosso coração. Então a gente tem que seguir os planos de Deus, permitir que Ele faça a sua vontade. Faça da história, da sua história, a sua defesa. E de Cristo, o seu advogado. Se alguém vier contar mentiras a seu respeito, ou se alguém falar, olha, fulano falou isso e isso de você, é verdade? Não como uma pergunta sincera, mas com um tom provocador, sabe? Você não precisa se justificar. Você não precisa falar, oh, esse aí tá mentindo porque é isso, isso e aquilo. Não. Jesus disse no Evangelho de Mateus, pelos frutos se conhece a árvore. E da mesma forma somos nós. Se você permitir que Deus transforme o seu ser, que não seja você que vive, mas que Cristo vive em você, o resto é consequência. As suas atitudes irão refletir o caráter de Deus, irão refletir o caráter daquele que está no comando da sua vida. E quando isso acontece, todo argumento mentiroso de Satanás cai por terra. Toda calúnia, toda difamação, toda fofoca, todo burburinho, tudo isso se torna inútil, se torna insignificante. Porque as suas atitudes, o fruto que você está dando, não condiz com as mentiras, com as palavras das pessoas. Pelos seus frutos os conhecereis. Guarde isso no seu coração. E permita que Cristo seja a sua defesa. Mesmo que as pessoas não acreditem em você, veem as suas atitudes, mesmo assim, preferem acreditar no mentiroso, no invejoso,
na pessoa que está inventando histórias, na pessoa que está passando a perna em você, mesmo assim, não se desanime. O que importa é Jesus. Jesus te ama. E é isso que importa. Nada mais importa se nós temos Jesus no coração. Ele é o seu respaldo. Dele vem a resposta certa, não só para você, mas para todos os que convivem com você. A sua perseverança, a sua determinação em seguir o caminho de forma firme, prudente, seguindo o exemplo do amor de Cristo, vai fazer a diferença. Porque as pessoas que olham para você irão ver que você é diferente, irão ver que você não se abala mesmo com os planos das pessoas. E elas podem até perguntar para você: como você consegue ser assim? Você não é abalado pelo que as pessoas fazem, pelos planos dos outros que planejam o mal contra você? Qual é o seu segredo? E você vai responder dessa forma: o meu segredo é Jesus Cristo. O meu socorro vem todos os dias do Senhor que fez o céu e a terra. É dele que vem a resposta, é dele que vem a determinação. Eu termino dando o exemplo de Noé, que recebeu a ordem de Deus para construir uma arca, num período em que não havia chuva. Pela fé, ele continuou. Ele começou a construir o barco. E as pessoas vieram até Noé com todo tipo de palavra, dizendo que Noé estava louco, dizendo que não fazia sentido ele construir aquele barco. Eu sei que a Bíblia não informa se Noé falou alguma coisa para aquelas pessoas. Ele pregava, ele anunciava o juízo iminente de Deus. Mas não foram as palavras de Noé que fizeram as pessoas, aqueles antediluvianos, entenderem que eles estavam errados. Foi o cair da chuva, foi o cumprimento das promessas de Deus que fez aquelas pessoas reconhecerem que elas estavam erradas. Que tudo aquilo que elas falavam de Noé, todas as zombarias, era tudo engano. Noé estava certo. De fato, um dilúvio estava a caminho. E infelizmente já era tarde demais para elas. Aquela geração pereceu nas águas do dilúvio porque desacreditou das promessas de Deus, não acreditou nas palavras que Deus transmitia a eles através de Noé. E da mesma forma, Deus tem usado você para ser sal dessa terra e luz desse mundo. E infelizmente nem todos irão acreditar nas suas palavras. Nem todos vão entender que existe um Deus que é amor, mas também é justiça. E essas pessoas podem tentar te derrubar, podem tentar desacreditar você com argumentos da suposta ciência, com argumentos da lógica, com argumentos de autoridade, desacreditando a sua pessoa, falando mal de você. Podem passar a perna em você e ainda receber o respaldo da justiça humana. Mas o que eu estou dizendo para você, não sou eu que estou falando, é Deus que está falando para você nessa manhã. A chuva que ele prometeu vai cair no tempo certo. Ou seja, os planos de Deus não vão ser frustrados na sua vida. Aquela promessa que Deus fez para você, que aparentemente ainda não se cumpriu, que as pessoas estão pisando em você, estão te desacreditando, essa promessa vai se cumprir. Os planos de Deus vão se cumprir na sua vida. Não se desanime. Não resistais ao perverso, como disse Jesus. Não dê pérolas aos porcos. Entenda que com Deus não há o que temer. Como está escrito no Salmo 64. Os planos dos ímpios, mais cedo ou mais tarde, irão se voltar contra eles mesmos. É a lei da semeadura. Guarde essa verdade no seu coração. Nem sempre será fácil colocar isso em prática. Nem sempre será fácil ter um espírito de mansidão. Nem sempre será fácil não tentar fazer a justiça com as próprias mãos. Mas o meu apelo para você nessa manhã é: não tente resolver tudo sozinho.
você tem alguém do seu lado. E esse alguém é o Rei dos Reis, é o Senhor dos Senhores. É alguém que te ama incondicionalmente, o Todo-Poderoso. E quando a gente tem essa certeza no coração, quando a gente sabe que Jesus está conosco, a gente deixa de lado todo medo, toda preocupação. Em Cristo nós somos mais do que vencedores. Nós só precisamos ser prudentes e pedir o discernimento do Espírito Santo para que façamos a coisa certa, dia após dia. Que você possa guardar isso no seu coração e que o Espírito Santo possa te guiar, de modo que você coloque isso em prática todos os dias. Essa é uma verdade transformadora e que muda vidas, não só a sua, mas a das pessoas que convivem com você. Amém? Agora eu vou Amém. fazer uma oração. Convido você a fechar os seus olhos e a orar comigo. Querido e amado Deus, nosso eterno Pai, o Senhor nos convida todos os dias a ter um espírito de mansidão. Entretanto, nem sempre é fácil colocar isso em prática. As pessoas, o inimigo de nossas almas, todos vêm com planos maus, com mentiras, com difamações. Mas a tua palavra nos diz que o Senhor está conosco. O Senhor está ao nosso lado todos os dias. E o Senhor é o nosso refúgio e fortaleza. O Senhor é o nosso amparo todos os dias. A tua graça nos basta, pois o Senhor cuida de nós nos mínimos detalhes. E assim como a chuva caiu nos dias de Noé, as tuas promessas se cumprirão na nossa vida. Que a gente possa ter essa certeza gravada no coração. Que por intermédio do Espírito Santo a gente possa exercer a nossa fé e que possa sempre em nossa vida irradiar o amor de Deus, que ama até mesmo os inimigos, que busca ajudar até mesmo aqueles que não merecem. Guarda a nossa vida, a nossa mente, dá-nos um restante de dia abençoado na tua companhia e enche-nos com teu Espírito Santo. É o que pedimos e agradecemos não por nossos méritos, mas no nome dele, teu Filho amado Jesus. Amém.